Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos. Mais uma parte da nossa grande entrevista com um dos maiores neuroeducadores do Brasil, o professor José Mário Chaves. Ele que tem um currículo invejável, pós-doutor pela PUC, Minas, PhD, possui 13 pós-graduações, ele é consultor e revisor da Science Journal of Education e, para mim, tem o melhor livro de estudo sobre estudar, como estudar, que é esse livro aqui. Você não sabe estudar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Para mim, assim, não tem livro que chegue perto de referências, de estudos. E nessa parte da entrevista, você que não viu a primeira, acompanhe, a gente vai tecer algumas críticas aos ensinamentos do professor Peer. Então a gente trouxe por que ele e eu acompanho essa ideia e qual que é o grande problema dos ensinamentos que o professor Peer traz nos livros dele. Então acompanhe esse corte que ele está muito bacana e vai ter mais daqui a pouco. A gente vai trazendo toda semana aí mais dessa entrevista aí que a gente fez com esse grande professor. A gente entrou num assunto aqui que eu acho que é muito caro para mim, e com certeza o professor, que é o que a gente chama de evidência anedótica, né? Que é essa ideia, né, que você pega um exemplo, né, como essa pessoa que passou para juiz e falou, ela fez isso, então logo todo mundo tem que repetir. Né? O problema é que tem várias maneiras, né, que as pessoas usam, várias técnicas de estudo, né? E o livro do professor vai muito na contramão disso. Professor, explica para o pessoal o que seria essa evidência anedótica e qual que é o problema dela? Esse tipo de evidência é aquela baseada, às vezes, na própria experiência do sujeito. O sujeito cria uma informação com base em algo que não teve algo metodológico, não teve uma verificação. Então, o sujeito tira uma conclusão, muitas das vezes, da própria experiência dele. A gente pode até falar assim que seria o senso comum, né? E isso é problemático porque, inclusive, foi um dos motivos de eu ter escrito esse livro que você mostrou, né, o livro Você Não Sabe Estudar, porque eu, ao estudar, né, eu li vários livros aqui do Brasil sobre técnicas de estudo, técnicas de memorização, eu acho que já li, pelo menos os principais do Brasil, já li todos, e o problema que eu vi era sempre que o sujeito ensinava a estudar, ensinava a memorizar com base na experiência dele. Tem algo legal em relação a isso? Tem, porque às vezes é algo motivacional. O sujeito fala o que ele fez ali para passar no concurso de juiz e tal, ou para promotor, para delegado, enfim. E aí, às vezes, é motivacional você ler isso, sabe? Mas, assim, fora a questão da motivação, o que o sujeito fez, e de todos os livros que eu já li, na verdade, não foi algo bom, não foi algo, vamos dizer assim, mais propício ao aprendizado e memorização. E aí algumas pessoas, mas o cara passou, como que ele passou então? E passou porque ele estava estudando. E mesmo estudando errado, seu cérebro é ultra potente, ele vai aprender. Mais uma vez, é uma questão de eficiência, vamos dizer assim, de grau de aprendizagem. Por exemplo, tem pesquisa feita na Universidade de Harvard, por exemplo, em relação ao espaçamento. Sujeito que, vamos dizer, um sujeito desse que escreveu, inclusive, esse tipo de livro, ensinando o que ele fez. Ele passou, ok. Só que a forma que ele estudou não era a melhor. Se ele tivesse usado o espaçamento ideal, por exemplo, um espaçamento mais assertivo em relação ao estudo dele, conforme essa pesquisa, por exemplo, de Harvard, tem dados lá nessa pesquisa que giram em torno de 200%. Ou seja, se você fizer um espaçamento mais adequado, o resultado cognitivo seria 200% melhor. Então o cara que está estudando errado vai passar? Vai. Só que o cara que está estudando certo tem a probabilidade maior de passar em menos tempo e de memorizar mais, ou seja, de fixar as informações estudadas por um tempo maior ao longo da vida. E às vezes o cara passa também no concurso e, né, logo depois começa a esquecer. E quando você estuda de maneira correta, da forma que o cérebro aprende, há a tendência daquilo permanecer por um longo período, né, na sua memória. Então a ideia é essa. Né? E daí que a importância de você buscar questões científicas, né? Não ficar só preso, vamos dizer, no senso comum, né? Você buscar
Né, a gente hoje tem muitas centenas de pesquisadores sérios no mundo, principalmente nos Estados Unidos, e se você buscar essas informações da forma que o cérebro aprende, para que você também faça isso, de maneira, né, baseada em ciência e de maneira criteriosa, você vai ter um ganho considerável na sua memorização. Isso é muito interessante ver no seu livro, né? Porque você questiona coisas que eu não questionava. Então você questiona, por exemplo, o mapa mental do Tony Buzan, né? Que para quem não sabe, Tony Buzan é o criador do mapa mental e tal, né? Pelo menos o criador dos primeiros precursores. E daí você questiona lá, olha, mas ele fala que é para fazer desse jeito. Por que é para fazer desse jeito? Daí eu fiquei, puxa, é verdade, eu nunca me questionei sobre isso. Às vezes a gente segue coisas sem entender que deve ter um fundamento por trás. Mas qual que é o fundamento? Não foi falado. Então a gente precisa questionar, né? Precisa questionar mais. Até eu fiquei falando, puxa, e eu acabei engolindo muita coisa, né? Por isso que o teu livro é tão interessante. Eu mesmo, antes de, vamos dizer, começar a estudar essa área, né, assim, da neuroeducação, que eu já estudo há bastante tempo já, eu também engolia muita coisa, né? Assim, apesar, assim, eu sou bastante crítico, sabe? Assim, eu acho que por conta da minha formação acadêmica, eu sempre leio algo com o pé atrás. Então, eu sou Sim. bastante crítico, assim, eu falo, será? Eu começo a me indagar, será? De onde esse sujeito tirou essa informação? Não tem uma fonte aqui? Ele está falando que isso está numa pesquisa científica, mas não coloca a fonte. Sabe, assim, tem muita coisa, inclusive é o que eu falo para os meus alunos, né, assim, tem um senso crítico em relação a tudo que vocês, né, eventualmente leiam. Sempre analiso aquilo ali de forma crítica. É a questão do mapa mental, só dando um exemplo aqui em relação ao mapa mental. Lá o Tony Buzan fala que a gente não deve escrever no mapa mental com letra cursiva, que deve ser em letra de forma. Poxa, mas qual que é o sentido disso? O cara não dá nenhuma explicação, simplesmente joga essa informação no ar e não dá nenhuma explicação, porque de fato não tem uma explicação para isso, não há nenhum dado científico, não há nada que justifique isso, mas joga essa informação no ar. É como se fosse assim, vou jogar, se colar, colou, né? Assim, se pegar, se o povo cair nessa, é mais ou menos hoje, com fake news aí na política de todos os lados. O cara joga ali uma fake news. Se colar, colou. Se não, né, paciência, né? O cara finge que não foi ele que jogou aquela informação e tá tudo. No mundo dos concursos, né, no mundo do estudo, né, sobre como estudar, né, estudo sobre como estudar, um dos grandes livros é o livro do professor Peer, né? É o livro lá que ele fala sobre inteligência em concursos. E eu sempre, assim, que eu falo, eu sempre li o professor colocando críticas muito pertinentes sobre isso. O pessoal fala porque meio que virou assim uma coisa que não pode falar mal do professor Peer. Esses dias eu critiquei, alguém falou, pô, quem que é você para criticar o professor Peer? E qual que é a crítica que o professor estabelece desse livro e de algumas coisas que ele defende que a gente vai trazer aqui, professor? É aquela questão, assim, quando você não tem uma base de conhecimento sólida sobre um conteúdo, vou usar essa palavra entre aspas, enganado, mas assim, você fica muito mais suscetível a ser enganado. Por exemplo, hoje em dia a gente vê muito influência da área da área de musculação, da área de performance corporal, da área endócrina, né? Muita gente hoje falando. Só que, por exemplo, se um sujeito não é médico, se ele não é da área da endocrinologia, às vezes você assiste um vídeo de alguém na internet, que às vezes é famoso porque tem muito seguidor e tal, e aí o cara tá ali falando com aquela seriedade toda, e você acaba acreditando, você não tem um conhecimento para, vamos dizer, julgar a informação que ele está passando. Você não tem uma base para contrariar aquilo. Então, quando a gente não tem uma base, para questionar, você acaba engolindo muita coisa, né? Inclusive o livro do professor Pierre, ou Pierre, como alguns preferem falar, quando eu não era, vamos dizer, da área da neuroeducação, eu já havia lido os livros dele, né? A coleção, na verdade, são 4 livros, e na época eu não tinha um pré-conhecimento sobre aquilo me fez um sentido, assim, falei, pô, o cara tá fazendo um monte de afirmação aqui, assim, com tanta, aparentemente, ele tá dando tanta ênfase, né, que parece que ele tem muita propriedade, então, assim, apesar de que
não tem referências bibliográficas em nenhum livro dele, ele vai falando um monte de informação e não cita, e para mim isso, como professor, pesquisador, já fica um pé atrás, mas mesmo assim, algumas coisas eu pensei, pô, às vezes é verdade. Aí quando eu fui, né, virar pesquisador, professor e tal, fui me aperfeiçoar na área da neuroeducação, que eu falei, poxa, é aquela sensação, né, que você até narrou aqui antes. Poxa, como é que eu engoli isso, sabe? Como é que eu caí nisso? Porque, assim, de maneira geral, os 4 livros dele não fazem sentido dentro da perspectiva da ciência e da aprendizagem. Apesar dele falar que o livro dele, em alguns momentos, ele falar que tem uma base da neurociência, não tem nenhuma afirmação, nenhuma perspectiva neurocientífica no que ele fala. Pelo contrário, 99% das afirmações do livro contrariam basicamente as pesquisas científicas dos últimos 100 anos. E eu já falei isso em outros podcasts, já falei isso em televisão, já falei isso em rádio, e assim como você falou, eu já fui apedrejado por isso, sabe? Já, tipo, quem é você para falar isso? Aí vem uns assim com um argumento que para mim não faz nenhum sentido, mas fala assim: ah, mas tem um monte de gente que já seguiu ele, já passou em concurso, então como é que você tem coragem de falar um absurdo desse? Mais uma vez, pessoal, o que a gente está falando aqui é questão de eficiência. A pessoa vai seguir os ditos lá do professor Pi, que ele vai, às vezes, eventualmente passar no concurso, no AB, ou sei lá o que a pessoa deseja. Pode acontecer, sim, por quê? Mas não é porque está seguindo ele. Aí a pessoa vai ter um sucesso porque ela está estudando. E ao estudar, ela vai ter algum ganho cognitivo. Então, mais uma vez, é questão de eficiência. Se você estivesse fazendo da forma certa, que friso não é a forma que ele ensina nos 4 livros dele, você teria um ganho cognitivo infinitamente maior. Lá no meu livro, por exemplo, o professor, né, o professor Pierre, não fala disso nos livros dele. Pelo contrário, ele fala coisas diversas. Mas se a gente pegar, nós temos várias pesquisas hoje feitas nos Estados Unidos sobre intercalação. Tem uma pesquisa da Universidade de Nova York, por exemplo, sobre intercalação, que o ganho cognitivo foi superior a 400% quando você usa de forma correta a intercalação e o feedback corretivo, que é algo que eu trato lá no livro, né? Você deve se lembrar, feedback corretivo imediato ou postergado. Então, o ganho é em torno de 400% quando você adota essas perspectivas. Ou seja, você está estudando igual o professor Pi, você pode obter sucesso? Pode, mas se você estivesse fazendo da forma correta, você teria ali, às vezes, um ganho de 400% a mais. Então, nós não Sim. estamos falando de algo insignificante assim, em relação ao ganho. Nós não estamos falando de uma melhora de 5% ou 10%. Nós estamos falando de uma memória vasta, né, uma considerável. Desse modo, né, assim, as críticas que eu já fiz, tanto no meu livro quanto em rádio, enfim, e que eu faço aqui, não são contra a pessoa, né, do professor. Pelo contrário, né, eu tenho maior respeito por ele, não conheci ele pessoalmente, já faleceu, mas minha crítica é sobre as ideias dele que, de fato, estão enraizadas na pedagogia do Brasil, na literatura, muito pelo fato dele dizer que os fundamentos dele eram na neurociência, apesar de nunca ter apresentado nada correlato a uma pesquisa científica, e isso espalhou pela pedagogia, infelizmente, porque boa parte do que ele fala não está de acordo com a pesquisa. E aí eu já recebi críticas também desse sentido. Você falou, quem é você? Teve uns que falaram assim, eu vi até na internet, poxa, como é que o cara tem coragem de criticar um sujeito que já faleceu? Então o pessoal confunde as coisas. Eu não estou Claro. criticando a pessoa, né? Eu tenho respeito por ele, né? Ele era um professor, assim como eu sou professor desde os 25 anos de idade. Estou criticando as ideias dele e eu posso provar, como para quem lê meu livro, né, tá lá as pesquisas, eu provo lá cientificamente que o que ele fala não condiz com o mundo da neurociência e da neuroeducação. Tanto é que, exatamente por conta disso, na minha próxima edição do livro, né, na segunda, eu pretendo criar um tópico específico só para tratar do professor Pia, para discutir de maneira mais pontual, né, e com várias pesquisas científicas, ideias dele, que, diga-se de passagem, né, são falhas.
Ok. Vamos só trazer um exemplo aqui, né? Eu peguei o livro dele, eu também li muito o livro dele e, e acreditei em muitas coisas, assim, né? E uma das ideias para mim é essa daqui, ó, que tá lá no livro dele, ó, é do Kindle aqui, posição 234 do Kindle, que ele fala assim, ó, além disso, estudar é um exercício ativo. Até aí tá certo, né? Aquilo que a gente fala, ele talvez tenha sido um dos primeiros a falar sobre isso no Brasil. Por isso eu acho que ele tem seus méritos, né? De trazer algumas discussões ou alguns termos que antes não existiam. Mas daí ele continua, isso tem uma consequência surpreendente. Ninguém está estudando se não está escrevendo. Como que você trataria essa frase aqui? Ninguém está estudando se não está escrevendo. Tá certo isso? Tá errado? O que Não, ele... isso não tem nenhuma base, né, de comprovação científica e nem lógica, porque pelo que a gente vê da própria lógica e também cientificamente, essa afirmação não é verdadeira. Existe sim pesquisas científicas hoje em dia que dizem que escrever à mão é melhor do que escrever no computador, de forma, ou seja, digitar. Existem dados científicos em relação a isso, sim. Existem dados científicos também de que ler no papel é melhor do que ler na tela, seja no celular ou no computador, porque atinge áreas diferentes do cérebro e tem outros fatores. Existe esse tipo de afirmação científica hoje, mas não a afirmação de que escrever seja essencial para a vida do estudante. Óbvio, se nós pegarmos o estudante da primeira série que está aprendendo a escrever, isso aí é plenamente válido, né? Ele tem que escrever para aprender a escrever. Mas quando a gente pega um adolescente, um adulto que já sabe escrever, essa afirmação já não tem sentido, porque ela é pouco eficaz. Assim como a gente falou agora há pouco do resumo, né? Porque basicamente quando o sujeito está ali, e é o que ele fala no livro, ele não aceita um aluno que está assistindo aula sem estar ali o tempo todo escrevendo o que o professor falou. Não tem nenhuma base para isso e, pelo contrário, a gente até já falou isso em relação ao resumo. Não tem muito ganho cognitivo a fazer isso. Ao passo que outras ferramentas, né, como a gente já tratou aqui, de estudo ativo, por exemplo, são infinitamente mais eficazes para aprendizagem e para memorização. Eu sou a prova disso, né, em relação a essa ideia do professor Pia que não aceita um aluno que não copie. Eu lembro, eu era muito zoado assim, pelos alunos na época, porque na faculdade eu fiquei, né, todos os anos meus, na verdade eu tenho 3 cursos superiores, né, 3 graduações, mas em uma delas, né, em todas na verdade, mas na primeira delas, eu nunca tive caderno, eu nunca levei caderno. Eu sempre fiquei lá todos os anos da faculdade, nos 3 cursos, mas principalmente no primeiro, eu não tinha caderno, eu não anotava nada. E, no final, eu fui eleito pelos professores o melhor aluno. No mestrado também eu não tinha caderno, todo mundo levava caderno no computador, eu não levava nada. E aí eu fui o único aluno que ganhou distinção acadêmica magna cum laude, né, que é uma referência internacional. No doutorado também eu não tinha nada, todo mundo levava o caderno, mas principalmente o computador, não levava nada. E fui eleito o melhor aluno. Ou seja, se escrever fosse tão fundamental assim, eu não teria sido o melhor aluno da turma, né? Por que eu fui o melhor aluno? Porque eu era muito esforçado, não era longe de ser o mais inteligente da turma, talvez eu era o mais esforçado e que usava as ferramentas melhores. Então eu não anotava, prestava atenção ali no professor e depois estudava em casa, né, evidentemente do meu jeito, né? Mas era muito mais eficaz. Então essa afirmação é balela, né? Não tem fundamento. Perfeito. E eu acho que ele pensou nisso, como ele era um professor, eu acho que ele era professor até de nível médio, Sim, fundamental, ele era. assim, né? Sim, sim. E eu acho que ele baseou isso, e aqui a importância da gente basear nosso pensamento em uma metodologia científica numa visão, assim, porque tem 2 alunos, um que copia, que está lá esforçado e tal, e um que não está nem aí, né? Que acontece muito em faculdade, né? Pessoas que não estão aí. E Uhum. o aluno que está copiando, ele vai sair melhor. Ele fala, pô, então, se esse está copiando, se esse Sim, está escrevendo, está saindo melhor, mas às vezes é por uma outra razão, uma razão de sim. motivação, uma razão de engajamento do aluno, e não simplesmente por causa da. Por isso que é importante, né? Você criar um grupo de Sim, controle, uhum. né?
É porque, assim, como regra, né, que a gente vê, eu sou professor há muitos anos, como regra, o que a gente percebe é que os alunos mais esforçados têm o hábito de escrever, mas Sim, eles tiram melhores notas não é pelo fato de estarem escrevendo e copiando. Eles tiram as melhores notas porque são os que mais prestam atenção na aula, não conversam, e também estudam em casa. Aí o sujeito que não anota nada, não presta atenção e não estuda em casa, evidentemente, ele vai se sair sim. mal. Então não tem justificativa para isso, tá? Mas, assim, em relação ao professor Pierre, o lema principal dele, lá do livro dele, né, assim, dos 4 livros, né, aquele lema dele, aula estudada hoje é aula, né, revista no mesmo dia, né, ou seja, na visão dele, tudo que você estuda hoje, vamos dizer, na parte da manhã, um aluno que estuda na manhã, você tem que rever à tarde. Esse é o lema dos 4 livros deles, que é algo que eu também já questionei, porque isso viola o espaçamento. E eu já critiquei isso em outros momentos, né, como eu disse, em outras participações do podcast e tal. Inclusive, veio um aluno depois, uma pessoa que assistiu, me chamou no Instagram e falou assim: poxa, professor, pega leve. O cara escreveu o livro falando essa afirmação há 15 anos atrás, então ele não tinha essa evidência científica sobre o espaçamento para ele ter feito ele fez errado mesmo, mas não tinha essa evidência. Eu falei, não, na verdade você está incorreto, porque as pesquisas sobre o espaçamento já têm 120 anos, então, ou seja, muito antes dele pensar em escrever o livro, já existiam as pesquisas de espaçamento que foram, evidentemente, evoluindo no tempo, principalmente nos últimos 50. Então, dos últimos 50 anos para cá, qualquer pessoa que afirme que estudar hoje e revisar no mesmo dia, como era a perspectiva do professor Pierre, está completamente desantenado do mundo científico, do que realmente é o cérebro humano. Porque quando eu falo em termos científicos, é a base neurológica de aprendizagem humana. Então, existe uma forma, vamos dizer assim, que o cérebro humano aprende. Isso não é diferente do José Mário, do Guilherme, do João e da Maria. Todo mundo humano tem uma forma básica de funcionamento do cérebro e ele segue essa trajetória. Então, quando você contraria isso, que é o lema aí do professor Pierre, quando você contraria isso, você está interferindo na própria forma que o seu cérebro aprende.